Olá, olha, é muito bom te ver por aqui. Eu sou Marcelo Antoni e eu queria, através desse canal, poder dividir alguns pensamentos, alguns temas que têm permeado muito a minha vida. Tenho sentido muita necessidade de poder compartilhar isso com as pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão precisando de uma boa conversa nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. De uma certa forma, essas ideias têm começado a transbordar na minha vida e eu achei por bem pegar esse transbordamento e dividir com as pessoas que gostam desse tipo de coisa. Eu escrevo muito, sabe? Eu tenho vários cadernos sobre coisas que eu pego na vida, sobre ensinamentos, histórias e principalmente parábolas. Eu adoro uma parábola. Sou fascinado por parábola. Desde quando Jesus fazia isso muito, né? Sem querer ser religioso e já sendo, Jesus sempre falava muito através de parábolas e sempre fiquei fascinado. Por exemplo, a parábola das pegadas na areia. Eu acho essa parábola sensacional. Um dia eu ainda vou falar sobre... Eu vou falar sobre uma outra parábola hoje, mas eu ainda vou falar sobre a parábola das pegadas na areia, que é absolutamente lindo e absurdamente humano. Como eu vou falar, por exemplo, o vídeo de hoje vai ser uma parábola. Acho que a maioria dos meus vídeos vão ter sempre uma historinha, sempre em cima de uma parábola. E eu fiquei curioso para saber, por exemplo, o que é uma parábola. E eu fui pegar no dicionário. Se não se importa, eu vou ler, porque eu tenho meus cadernos, eu não tenho isso decorado também, e eu acho importante eu poder passar a informação correta para vocês. Então eu peguei o significado de parábola. Olha só. A parábola ela tem origem do grego parabolé, que significa comparação ou colocar lado a lado. Ou seja, usar algo conhecido para revelar algo maior. É uma história curta, simples, cheia de significado, usado para ensinar uma lição moral, espiritual ou filosófica. Ela fala de uma situação do dia a dia, mas aponta para algo mais profundo, quase como um convite à reflexão. É um convite à reflexão. É muito comum em textos religiosos e espirituais, onde a mensagem não é direta, mas sutil e transformadora. Em essência, a parábola é sempre isso, uma ponte entre o simples e o profundo. Bonito, né? Então, eu vou pegar esse vídeo de hoje para falar sobre uma parábola muito interessante. Na verdade, tudo que eu for falar aqui são coisas que me tocam e que me tocaram profundamente. Daí a minha necessidade de poder dividir isso com vocês. A parábola de hoje é a história do pássaro que agradece a Deus por tudo. É linda essa história. Havia um pássaro no deserto, sem asas, nem água, sem comida, sem abrigo. Ele vivia uma vida sofrida e ele se lamentava todo dia. Deus, por que eu tenho que sofrer tanto? Só que um dia um anjo passou e o pássaro perguntou: para onde vai? O anjo respondeu: eu vou ver Deus. O pássaro, desesperado, ele pediu: pergunte a ele quando o meu sofrimento vai acabar. O anjo aceitou e, ao chegar diante de Deus, falou sobre a difícil situação do pássaro
e perguntou quando ia acabar o seu sofrimento. Deus, calmamente, respondeu: pelo resto da vida, ele não terá felicidade. O anjo ficou em choque. Mas, Senhor, se eu disser isso a ele, ele vai perder o ânimo. O que é que eu posso fazer por ele? E Deus disse: diga a ele que todos os dias ele diga: obrigado, Deus, por tudo. O anjo voltou e deu o recado ao pássaro. O pássaro não entendeu de início, mas resolveu tentar. Com o sol queimando forte, obrigado, Deus, por tudo. Quando a fome atormentava o pássaro, obrigado, Deus, por tudo. E assim por diante. Passaram-se alguns dias, o anjo voltou e viu que algo incrível aconteceu. As asas do pássaro cresceram, um pequeno lago apareceu. O deserto começou a florescer. E o pássaro dançava e cantava de alegria. O anjo, surpreso, foi novamente diante de Deus, disse o que estava acontecendo com o pássaro e perguntou: Senhor, disseste que não haveria felicidade para o pássaro, o que foi que aconteceu? Deus sorriu e respondeu: o pássaro mudou a sua atitude e a sua vida mudou com ele. Essa é a chave. Agradecer mesmo nos momentos difíceis. Quando fazemos isso, os milagres começam a aparecer. Lindo, né? Uma história, ela é uma história linda e profunda. E aí eu fui pegar um pouco do significado dessa parábola e vi que o entendimento que essa parábola traz, ela é simples na forma e muito poderoso no fundo. Essa história, tudo escrito, tá, gente? Eu escrevo as parábolas e escrevo as minhas conclusões. Com ajuda também, tá bom? Essa história do pássaro, ela fala menos sobre mudar as circunstâncias externas e mais sobre mudar o estado interior. O pássaro representa qualquer pessoa que vive presa à dor, à falta e à sensação de injustiça. Ele olha para a vida a partir do que não tem e por isso ele sofre todos os dias. Quando Deus diz que ele não terá felicidade, não é uma condenação cruel. É um espelho. Enquanto a consciência dele estiver focada na carência, a felicidade realmente não pode existir. Mesmo que tudo mudasse ao redor. A chave que Deus entrega é a gratidão. Não como uma frase mágica, vazia, mas como uma postura espiritual. Quando o pássaro começa a agradecer, apesar da dor, algo essencial muda. Ele sai da posição de vítima, ele sai da revolta, ele sai da resistência à vida. A gratidão faz com que ele entre em alinhamento com algo muito maior. E quando isso acontece, a realidade responde. As asas que crescem não são só físicas, são consciência, força e liberdade. O lago que surge não é só água,
é recurso, sustento, fluidez. O deserto que floresce mostra que o mundo externo acompanha o mundo interno. O ponto mais bonito da parábola é esse. Deus não mudou de ideia. Quem mudou foi o pássaro. E quando a atitude muda, a vida muda junto. Essa história ensina que gratidão não nega a dor, mas transforma a dor. Agradecer não é se conformar, é se alinhar. Milagres começam dentro, antes de aparecer fora. É uma parábola sobre maturidade espiritual. Entender que não controlamos tudo o que acontece, mas sempre podemos escolher como nos posicionamos diante da vida. E quando escolhemos agradecer, mesmo no deserto, algo começa a florescer. Primeiro em nós, depois ao nosso redor. Gente, isso tem permeado muito, muito a minha vida. Muito, muito. Em vez de reclamar, agradecer. Isso mudou bastante a minha vida. Não que eu não tenha vontade de reclamar. Às vezes tenho vontade de reclamar muito. Mas em seguida eu viro a chave e falo, não, eu não posso reclamar, eu tenho que agradecer. Eu tenho um teto para dormir, eu tenho comida no meu prato para comer, eu tenho saúde, graças a Deus. E isso tem me ajudado bastante. E eu espero sinceramente que isso possa ajudar a quem precisa ouvir uma coisa dessa. É isso, gente. Olha, se essa história tocou o coração de vocês, eu peço para vocês se inscreverem no canal, darem um like, compartilhar esse vídeo para quem está precisando, que vocês acham que precisa. E vocês também podem me acompanhar nas minhas redes sociais. Vai ser um prazer. Sempre um prazer poder estar dividindo isso com vocês. Vocês não têm ideia de como isso me faz bem. Poder fazer isso que eu estou fazendo. Um beijo carinhoso a todos. Namastê.